versículos 1 a 12. Falarei essa noite sobre as características de um verdadeiro avivamento. Talvez você tenha ouvido esses dias muito sobre esse tema, falar na pregação, mas o que caracteriza um verdadeiro avivamento? Neemias, capítulo 8, versículos 1 a 12. Esse que é considerado por alguns, esse texto que relata, que alguns consideram o maior avivamento registrado nas páginas das Escrituras, no contexto do Antigo Testamento. Neemias 8, versículos 1 a 12. Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça, que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias. À sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações, de maneira que o povo entendia o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Oremos mais uma vez. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradeço pela igreja reunida essa noite, pela oportunidade de cultuarmos a Ti, adorarmos a Ti, ofertarmos também com nossos dízimos e ofertas, que isso também é ato de culto ao Senhor, e nos reunirmos aqui para Te adorar e ouvir a Tua santa palavra. Fala aos corações, que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, e que em tudo Cristo seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu não sei quantos aqui ouviram dessa semana de um culto que começou, acho que no dia, salvo engano, foi no dia 8 de fevereiro, não estou muito certo disso, da data, e parece que até ontem não tinha acabado ainda.
Ouviram falar sobre isso? Quem ouviu falar? Lá na Universidade de Asbury, se não me engano se fala assim, na cidade no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Pedi só aqui. Acende aqui para mim, por favor. Obrigado. Começou um culto e eu vi alguns vídeos sobre esse evento. Eu não sei quanto tempo, irmãos, mas a última notícia que eu tive é que acho que pelo menos uma semana já estavam lá em culto em contínuo e o culto não acabava. E o pessoal está se questionando, quando vai acabar o culto lá na universidade, na capela de Asbury, lá no Kentucky? E eu ouvi um trecho da pregação que antecedeu esse momento, que está, talvez até hoje ainda acontecendo lá nessa universidade, que é uma universidade cristã, que já tem registro de avivamentos que aconteceram lá, e alguns têm se questionado se Deus, mais uma vez, visitou aquela localidade com um avivamento. E eu ouvia a pregação, um homem, não sei se ele é pastor, jovem, pregando de forma tranquila, sem nada de diferente, digamos assim. E ele pregava sobre o texto que eu vou ler agora, de Romanos 12:9, que diz assim: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. E por aí vai. Ele pregava esse texto, que é um texto muito prático, que fala do amor fraternal, do amor uns pelos outros. E, ao final daquela ministração, daquela pregação, fizeram uma oração, começaram a cantar louvores e, até onde eu tinha conhecimento disso, já se passou mais de uma semana, eles continuam lá e começaram a vir pessoas de outros estados, de outras cidades, até de outros países, para entenderem ou tentarem ver o que está acontecendo lá nessa localidade chamada de Asbury, lá no Kentucky, nos Estados Unidos. E será esse um verdadeiro avivamento? Será que Deus está avivando aquela localidade? Será que, de fato, eles estão vivendo um avivamento poderoso vindo da parte de Deus? Na minha opinião, ou melhor, a minha resposta a essa pergunta é bem simples. Eu não sei. E eu não me sinto capaz, em condições de poder avaliar se isso é verdadeiro ou não. Até porque eu não estou lá, eu tenho poucas informações, não muito além do que eu falei para os irmãos, mas eu ouvi alguns pastores, inclusive pastores muito sérios, muito dedicados à palavra de Deus, como o reverendo Augusto Nicodemos, entendendo que pode sim ali estar acontecendo um avivamento, porque com toda aquela simplicidade, alguns elementos típicos de uma visitação poderosa do Espírito Santo estão presentes ali. Pessoas estão chorando, se arrependendo dos seus pecados, pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, pessoas estão pedindo perdão a Deus, estão aparentemente se dedicando a viver em novidade de vida. Mas só o tempo vai dizer, irmãos, porque se isso é um modismo, uma coisa nova, e agora com a informação muito rápida, todo mundo fica sabendo, e alguns correm para lá e vira um evento, ou se de fato Deus visitou aquela localidade. Mas o que é avivamento? Eu vou ler para os irmãos aqui, se alguém quiser depois eu posso passar esse material, mas em 2008, quando eu estudava na antiga escola de missões, que virou IBRMEC, que é o Instituto Teológico da nossa denominação, nós tivemos que ler um livro que muito me abençoou, chamado O Verdadeiro Avivamento, de um homem chamado John Armstrong. E o John Armstrong, ele viveu um avivamento na universidade em que ele estudava, semelhante ao que talvez estejam vivendo os estudantes lá em Asbury nesse momento. E em 1970, Deus visitou a universidade em que estudava esse autor, John Armstrong, de forma poderosa, e aquilo marcou a vida dele de tal forma que nos 30 anos seguintes, ele se dedicou a estudar sobre os avivamentos. Existiram vários avivamentos na história da igreja, irmãos. Avivamentos no século XIX, avivamentos no século passado, e esse livro dele é muito interessante, eu tenho até um resumo, se alguém quiser eu posso passar para os irmãos. Infelizmente é um livro que não está fácil de se encontrar para comprar, e esse homem estudou sobre avivamentos, ele faz relato de vários avivamentos, histórias muito interessantes, como a de uma região portuária, em que Deus visitou uma cidade de uma forma tão poderosa, que os navios que iam chegando próximo à cidade, o navio ia chegando à cidade, como é o Rio de Janeiro, tem um porto, e chega um navio para atracar no porto da cidade do Rio de Janeiro. E o navio ia chegando próximo àquela cidade que Deus havia visitado com avivamento e conversões, e pessoas se entregando a Cristo. As pessoas no navio, antes de chegar na cidade, estavam se convertendo. Nem sabiam o que estava acontecendo na cidade, e Deus já estava agindo naqueles que estavam chegando àquele lugar, e lá eles se arrependiam dos seus pecados. E esse autor desse livro, O Verdadeiro Avivamento, John Armstrong, ele define
avivamento como assim, uma obra poderosa do Espírito Santo, vindo sobre grandes quantidades de pessoas ao mesmo tempo. Por meio dessa visitação divina, a preocupação com as questões espirituais se torna a paixão arrebatadora de uma multidão. Nesse sentido, avivamento é o Deus vivo visitando de forma poderosa uma localidade, uma nação ou mesmo um continente. O efeito dessa ação do Espírito será a renovação dos cristãos em espírito e em verdade, assim como Jesus fala à samaritana lá em João 4:24, como também a conversão de incrédulos. E ele fala algo muito interessante, esse homem é um estudioso dos avivamentos que ocorreram na história da igreja, e que muito traz esperança ao meu coração. Esse tipo de avivamento é sempre uma possibilidade para Deus, não importa quão escura for a época. Então, por mais difícil que seja a época, nada pode impedir quando Deus visita uma igreja, uma comunidade, um bairro, uma cidade, um país, um continente, seja lá o que for, e aviva pessoas. E um verdadeiro avivamento gera renovação e compromisso dos cristãos e conversão de incrédulos, e isso em grande número de pessoas. Porque nós não devemos nos impressionar com números, mas também não devemos temê-los. Tem pessoas que acham que Deus só está agindo se tiver muito número, se a igreja crescer muito, se muita coisa acontecer. E nem sempre é assim. Às vezes tem muita gente mobilizada e não tem nada de Deus ali. Mas também não precisamos temer e orar a Deus que muitas vidas sejam alcançadas e que nós possamos ter a alegria de contemplar isso. Então, o verdadeiro avivamento é quando Deus visita, e é uma obra de Deus, irmãos. Ele também fala que um verdadeiro avivamento não pode ser produzido pelos homens. Um pregador muito conhecido, mas que trouxe muitos danos à igreja, chamado Charles Finney, ele cria que nós podemos produzir avivamentos, que se nós fizermos as coisas certas, seguirmos o caminho, a igreja, a gente vai produzir um avivamento, mas nós cremos que isso está errado. Avivamento é uma obra do Espírito Santo. A igreja tem que fazer o que tem que fazer sempre, pregar, orar, anunciar, falar do Evangelho e orar que Deus avive. E Deus é que, na sua soberania, visita de quando, assim, o apraz um povo, uma igreja, uma localidade com avivamento. Podemos, sim, orar. E quase sempre, avivamentos são precedidos por reuniões de oração. Existem avivamentos que começaram com homens de negócios se reunindo com mais 6 pessoas para orar. Vamos orar um dia da semana, e 6 pessoas começaram a se reunir para orar. E daqui a pouco, daqueles 6, viraram um pouco mais, daqui a pouco tinha uma multidão orando, clamando a Deus, porque Deus visitou na sua soberania, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Mas eu volto a dizer, lá em Asbury, atualmente, o que está sendo vivenciado lá nos Estados Unidos é um verdadeiro avivamento? Volto a dizer que eu não sei, irmãos. Talvez o tempo nos ajude a discernir se é ou não, mas o meu objetivo nessa noite é nós juntos, aproveitando esse momento, aproveitando essa oportunidade em que esse tema tão importante volta aí às mídias, pelo menos as mídias cristãs, a gente refletir sobre o que é um avivamento. O pastor Franklin Ferreira, que foi meu professor no seminário, não da nossa denominação, mas no outro seminário, Martin Butzer, também foi meu orientador no trabalho de conclusão de curso. Ele tem um livro sobre avivamento, e ele diz assim: avivamento é um poderoso e soberano derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local ou um ajuntamento de cristãos, em resposta às orações dos cristãos, no qual essa igreja é completamente transformada, passando por uma reforma doutrinária e de santificação, que resulta em muitas conversões simultâneas e na transformação radical da cultura ao redor, por meio das missões, da educação e das reformas sociais. Então, o avivamento é quando Deus visita, e a gente ora e devemos orar por isso, e gera grandes efeitos que nós nem podemos mensurar. Então, o que eu quero essa noite é nós refletirmos, a partir de um material desse autor que eu citei, o John Armstrong. Ele tem um capítulo no livro dele, chamado Características de um Verdadeiro Avivamento, em que ele mostra coisas que podem nos sinalizar: isso aqui é um verdadeiro avivamento, ou isso aqui não é um verdadeiro avivamento. Ele traz 5 características, e eu vou resumir especialmente em 3, que eu vou chamar 3 P's, para ajudar a gente a memorizar. Verdadeiros avivamentos têm como característica a presença da palavra de Deus. A palavra de Deus, o primeiro P, é exaltada no avivamento. Às vezes a gente pensa, avivamento, as pessoas estão chorando, estão quebrantadas, e às vezes as pessoas ficam horas, dias em oração,
mas sempre tem um momento em que se volta para a palavra de Deus, para a pregação, para o estudo, e o verdadeiro avivamento gera nos corações um anseio por conhecer mais a Deus por meio da sua palavra. Então, palavra, presença, segundo P. Quando há um verdadeiro avivamento, há uma percepção da presença de Deus no meio do povo, que é algo que só quem já experimentou da presença de Deus pode vivenciar. Mesmo que você não tenha passado por um avivamento, tem momentos que nós experimentamos da presença de Deus de uma forma que é uma experiência com Deus, que a gente às vezes não tem muito como explicar, mas você sabe que Deus está ali. Você sabe que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está naquele lugar, está com seus olhos voltados para ali, a gente percebe a presença poderosa de Deus. E nós podemos vivenciar isso constantemente. Hoje, no momento de louvores, eu estava ali me derramando, feliz, adorando ao Senhor, e estava percebendo que Deus estava com seus olhos voltados para nós nessa noite, louvado seja Deus por isso. Eu estava louvando de todo o coração, crendo que, de fato, o Cristo que está sentado à destra da majestade estava com os olhos voltados para cá, ouvindo as nossas orações, ouvindo o que estávamos declarando a Ele. Mas essa presença é percebida num verdadeiro avivamento por um grupo grande de pessoas. Às vezes, multidões percebem que Deus está ali. Então, palavra, presença e o último P, percepção de pecado. Não há avivamento se não há constrangimento por nossos pecados. Se alguém fala para você que viveu um grande avivamento e só está com alegria, está tudo bem, eu estou muito feliz agora para fazer minhas coisas, mas não há um constrangimento por arrependimento de pecados, não há um verdadeiro avivamento. Então, à luz do texto que lemos de Neemias, capítulo 8, vamos ver como essas características que falei, mais algumas aqui que esse autor, o John Armstrong, fala, estão presentes nesse que, como eu disse, é considerado por alguns o maior avivamento registrado nas páginas do Antigo Testamento. Aqui, Neemias está voltando com o povo para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém estavam destruídos após o exílio de 70 anos na Babilônia, e naquela época uma cidade que tinha os seus muros destruídos, ela estava vulnerável, porque assaltantes, mercenários, a mesma animais selvagens podiam entrar na cidade e trazer prejuízo, morte para as pessoas. Então, era muito importante que uma cidade tivesse muros bem construídos, portas bem fechadas, bem lacradas, para a segurança e proteção daquela cidade. Jerusalém estava com seus muros derribados, com as suas portas queimadas, em uma situação de grande miséria. E Neemias ora ao Senhor, e Deus faz com que ele vá até lá e faça em 52 dias a reconstrução dos muros de Jerusalém. Algo fantástico. O livro de Neemias é maravilhoso. E é um exemplo de liderança que Deus dá a um homem de oração, um homem dedicado à oração, para fazer um grande bem ao povo de Judá. E aí, quando chega nessa ocasião, no sétimo mês, já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem, diz o versículo 1. Olha que interessante. Havia uma unidade ali, como um só homem, na praça, diante do portão das águas. E olha que interessante, o povo pediu a Esdras, que era sacerdote e escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. O escriba era aquele responsável pelo registro, pela cópia, não havia impressão, não havia impressoras, não havia imprensa, então alguém tinha que copiar manualmente as palavras de Deus, e isso era feito com muito zelo, com muito temor a Deus, e os escribas é que tinham essa função. Esdras era um escriba e era um sacerdote. Então, o povo, olha que interessante, o povo pediu para Esdras pregar. E continua o versículo 1, que o Senhor havia ordenado a Israel. Versículo 2, Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, palavras e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Então, a primeira P que eu mencionei dos 3 para os irmãos, a palavra de Deus estava presente aqui, nesse que foi um grande avivamento lá em Judá. O povo, isso aqui é fantástico, o povo que pediu para o sacerdote e escriba pregar a palavra para eles. O clamor não veio do pregador, mas veio do povo, que pediu, e Esdras se colocou, e o versículo 3 diz, Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer, preste atenção, desde o amanhecer, vamos colocar, imaginar aí, 6 horas da manhã, desde o amanhecer até o meio-dia. Você acha que às vezes as pregações na igreja são meio longas, o pastor está pregando a meia hora, 40 minutos, 45 minutos de pregação, muita coisa. Agora, imagina essa, desde o amanhecer, não sabemos exatamente o horário,
que seja 7 horas da manhã, mas provavelmente foi mais cedo. Imagina se eu vi uma pregação de 7 da manhã a meio-dia, irmãos. E onde o povo estava? Estava lá ouvindo. Onde o povo estava lá bebendo do ensino da lei do Senhor. E diz assim o final do versículo 3. Todo o povo tinha os ouvidos o quê? Leia comigo aí. Todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Então, irmãos, mesmo com uma pregação desde de manhã, vamos começar o culto, 7 horas da manhã, e meio-dia não acabou o culto, e o povo estava lá atento. Isso é obra sobrenatural da parte do Senhor. Deus gerou naqueles corações uma sede pela palavra de Deus. O povo estava voltando para Jerusalém, estava voltando para o local de culto, e agora queria ouvir as palavras de Deus, e eles ficaram esse tempo todo ouvindo. Há um relato semelhante, não no Antigo, mas no Novo Testamento. Vá comigo em Atos, capítulo 20. A história de Eutico. Atos 20, versículo 7, diz assim: no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, a igreja já estava reunida em culto. Isso é interessante para aqueles que dizem que culto domingo é invenção, pós-Novo Testamento, mas está aqui a igreja reunida no domingo em culto. Nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem aqui não até o meio-dia, mas até meia-noite. E olha que detalhe importante, está no versículo 8. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Então era tipo aqui, estava tudo bem iluminado. Não como não existia luz elétrica, né, mas estava tudo bem iluminado. E o versículo 9 diz que um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Às vezes o pessoal fala: meu Deus, esse Eutico, Paulo pregando, imagina se eu ouvir uma pregação de Paulo e o cara dormiu. Tem muita gente que fala: meu Deus, como é que o cara dorme e ainda cai da janela do 3º andar, que ele está do 2º. Imagina se estivesse aqui na academia do 3º andar, caísse e deram ele como morto, e Paulo foi lá. Eu creio que ali foi um milagre, ele foi ressuscitado, ou não havia morrido, não sabemos, mas houve algo sobrenatural ali, que aquele homem voltou à vida, porque achavam que ele tinha morto, mas Paulo falou: ó, ele está vivo. E o que vai acontecer agora, irmãos? Eu vi um professor de seminário uma vez me falou algo interessante, que talvez Eutico estivesse cansado, talvez ele tivesse trabalhado o dia inteiro, ele não foi negligente, ele foi vencido pelo sono e acabou caindo. Porque, como lemos aqui, o discurso de Paulo foi prolongado, já era meia-noite e Paulo estava lá pregando, animado, porque no outro dia ele ia embora. E o que vai acontecer agora? Talvez o pessoal falasse: bom, vamos parar o culto, vamos encerrar, porque Paulo já falou bastante, já é meia-noite, vamos cada um para a sua casa, para não cair mais ninguém da janela, né? Vai que cai outro aí, você continua pregando e dorme mais um. Se alguém dormir agora, fica tranquilo que você, no máximo, vai cair do banco, aí vai cair a 50 centímetros de altura, não vai ter nenhum prejuízo. Agora, cair do 3º andar é perigoso. Mas olha o que aconteceu, irmãos, versículo 11. Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer, irmão. E o povo estava lá ouvindo. Então, se lá em Neemias, Esdras pregou desde o amanhecer até o meio-dia, aqui em Atos 20, Paulo pregou até a meia-noite, Eutico caiu, voltou e Paulo ficou pregando até o amanhecer, o que leva homens e mulheres de Deus a ter um interesse tão grande pela palavra de Deus, a ponto de passar tantas horas ouvindo a pregação, a exposição das Sagradas Escrituras. Eu creio que é o Espírito Santo, e esse elemento precisa estar presente em verdadeiros avivamentos. Se há um avivamento em que não há interesse pela palavra de Deus, como eu disse, às vezes no momento as pessoas vão dedicar mais tempo à adoração, mais tempo à oração, mas precisa haver uma volta para a palavra de Deus, senão não é um verdadeiro avivamento. E esse autor que eu citei, o John Armstrong, fala sobre isso, que há uma disposição, ele diz, incomum para ouvir a Deus. As pessoas estão querendo ouvir a Deus, as pessoas estão sedentas por Deus, as pessoas querem ouvir a palavra de Deus, como aconteceu aqui com Neemias e como aconteceu lá com Paulo. Voltando lá para Neemias. Então, a primeiro P dos 3 que eu quero pontuar essa noite, a palavra de Deus precisa
estar no centro de um verdadeiro avivamento. Voltando ao capítulo 4, versículo 4 de Neemias 8, diz: Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Um púlpito semelhante a esse aqui, que também é de madeira. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, o povo tanto queria ouvir a palavra que eles construíram uma plataforma para Esdras pregar e ficar acima do povo, semelhança do que fazemos aqui. Possivelmente isso aqui influenciou as sinagogas judaicas e nos influenciou a igreja até hoje, pois fazemos a mesma coisa, construímos plataformas e púlpitos para que o pregador, numa posição elevada em relação à congregação, para ser visto e ouvido de forma melhor, possa pregar a palavra de Deus. Mas o povo construiu, o povo criou condições para que a palavra fosse pregada. Versículo 5 diz: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Semelhante ao que fazemos aqui também. Toda vez que a gente não está inventando nada novo, mas no ato de reverência à palavra de Deus. Quando Esdras se posicionou no púlpito, sobre a plataforma, construído para aquele fim, e abriu as escrituras, o povo ficou de pé, no ato de reverência à leitura da palavra de Deus. E aí vem o segundo P, porque eu falei, a palavra de Deus está no centro de um verdadeiro avivamento, e também a presença de Deus, uma percepção de que Deus está naquele lugar, que é algo que é difícil de explicar, irmãos. É só quem já experimentou da presença de Deus, seja em forma coletiva ou individual, às vezes na sua oração particular, às vezes na sua devoção junto com a igreja, mas no seu momento a sós com Deus ali, ou vendo Deus visitando um culto, uma igreja, uma localidade. Já vivemos momentos maravilhosos assim em retiros. Alguns jovens de nossa igreja estiveram no retiro da igreja da freguesia. Eu já soube que foi uma bênção, como sempre Deus nos abençoa. E eu já vivi coisas maravilhosas em retiros, irmãos, momentos de oração, momentos de clamarmos a Deus, e os jovens se quebrantando e orando, e as coisas caminhando. O povo orando, às vezes a gente acabava o culto e o pessoal continuava orando, continuava cantando. Isso é muito bom, que é uma percepção da presença de Deus. E olha aqui, você vê isso no versículo 6, quando Esdras vai começar a pregar, diz assim: Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu amém, e amém, que significa assim seja. Nós falamos amém à igreja, também hoje não inventamos nada de novo, já desde o Antigo Testamento o povo fazia assim, e inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Então, quando Deus nos visita com verdadeiro avivamento, nós percebemos que Deus está naquele lugar, irmão. Há uma presença poderosa, há uma, como cantamos, doce presença, presença santa, nós experimentamos, sabemos que Deus está ali, irmãos. Sabemos que o Criador de todas as coisas, que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está nos visitando naquele dia, e eu creio que assim eles perceberam também. E mais à frente, versículo 7, a segunda parte, fala que os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, versículo 8, claramente, dando explicações de maneira que o povo entendia o que se lia. De novo, presença de Deus, palavra de Deus. Esdras pregava, e esses homens, junto com os levitas, iam no meio do povo ensinando a palavra de Deus. Um verdadeiro avivamento precisa, irmãos, gerar interesse pela palavra de Deus. Alguns dissociam. Para ter um verdadeiro avivamento, as pessoas não têm que se ligar muito em Bíblia, em doutrina, lê do engano. Um verdadeiro avivamento, quando Deus visita realmente uma comunidade, uma igreja, um país, um continente, seja lá o que for, as pessoas se voltam para a palavra do próprio Deus. O Espírito Santo, que inspirou os autores a escreverem a Bíblia, nos desperta interesse pela palavra de Deus. E assim aconteceu ali. E aí vem o terceiro P. O primeiro, a palavra. O segundo, a presença de Deus. E o terceiro, a percepção de pecado. O que acontece? O povo está todo reunido, como vimos, como um só homem, na praça. Construíram a plataforma, construíram um púlpito. Está lá o sacerdote escriba Esdras lendo a palavra de Deus, desde o amanhecer até o meio-dia. O povo ensinando a palavra de Deus. O que vai acontecer agora? Versículo 9. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. O povo estava chorando. Por que eles estavam chorando? Continua. Por quê?
todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Quando Deus se faz presente, a palavra de Deus é pregada com autoridade e fidelidade, isso leva ao terceiro P, a palavra, a presença e a percepção de pecado, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela é reta, ela nos mostra não só a vontade de Deus, como eu falava pela manhã, mas mostra o nosso pecado. Mostra quanto nós nos distanciamos daquilo que Deus deseja para nós. E quando o povo começou a ouvir Esdras pregar, os levitas ensinarem, eles começaram a se ligar, a gente está muito longe disso. Lembro do rei Josias, que assumiu o reinado de Judá com apenas 8 anos, e quando tinha 16 anos, ainda jovem, ele promoveu uma reforma no templo, e aí descobriram a lei do Senhor. Estava tão perdido que ninguém nem consultava a lei do Senhor, e descobriram a lei do Senhor, e aí foram ler para o rei a lei de Deus, e quando o piedoso rei Josias ouviu a lei de Deus, ouviu a palavra de Deus, ele rasgou as suas vestes, ele entrou em quebrantamento, ele se quebrantou diante de Deus, que ele viu como ele e o povo estavam longe da vontade de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando Deus nos mostra a sua vontade, e Deus nos visita com a sua presença, nós devemos nos quebrantar e nos arrepender dos nossos pecados, e isso precisa estar presente no verdadeiro avivamento. Se alguém fala para você, fui no culto do avivamento, na igreja tal, que marcou, né? Hoje em dia tem gente que agenda avivamento, dia tal, hora tal, Deus vai nos visitar com o avivamento. É muita arrogância, irmão. É muita arrogância marcar e marcar a agenda com o Espírito Santo. O Espírito Santo, a minha igreja vai ter um culto na sexta-feira, dia tal, e eu quero que você vá lá e nos avive nesse dia. Não é assim que funciona. Mas tem gente que acha que é assim. E às vezes Deus, por misericórdia, até move questões, porque Deus, na sua misericórdia, Ele às vezes ainda age. Mas nós não podemos determinar o que Deus vai fazer. Mas às vezes alguém chega para você, fui num culto avivado, um avivamento maravilhoso, e aí teve pregação. Não, nem precisou pregar. Foi só oração e todo mundo feliz. E falou alguma coisa de pecado, de quebrantamento. Não, estava todo mundo feliz, pulando, dançando. Foi, como alguns falam, um culto bem suado, né? Bem suado. Você pulou o tempo todo, se alegrou. Não que você não possa se alegrar na presença de Deus, pular, celebrar. Fizemos isso na nossa vigília, passamos a noite aqui celebrando, louvando ao Senhor. Isso é bom. Mas se o culto é só bem suado, que você sua muito pulando o tempo todo, e as pessoas se alegram, e fica aquela festa, aquela coisa, e não há pregação da palavra, não há chamado ao arrependimento, não há chamado para a novidade de vida, questione se isso é um verdadeiro avivamento. Porque um verdadeiro avivamento precisa ter a palavra de Deus no centro, precisa ter uma percepção clara de que Deus está presente ali. Isso deve nos levar a nos arrepender dos nossos pecados e decidir viver em novidade de vida. O que aconteceu? Era um dia de festa, irmãos. O povo estava lá reunido, ouvindo a palavra de Deus, e o povo começou a chorar, se lamentar, que viu que estava desviado dos caminhos de Deus. Aí o que diz, versículo 10, então lhes disse, vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que nada têm preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque, texto conhecido, a alegria do Senhor é a força de vocês. E continua, os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Quando Deus de fato nos visita, irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e olhar para o nosso coração e reconhecer os nossos pecados. Quando estamos fechados em nós mesmos, é como se estivéssemos numa escuridão que a gente não enxerga nada. Mas quando a luz do Evangelho vem sobre nossos corações, nós vemos como por vezes somos arrogantes, somos egoístas, como por vezes desejamos as coisas desse mundo. E precisa haver um arrependimento sincero. E a gente vê isso mais à frente no capítulo 9. Só vou ler o início, que diz assim, no dia 24 desse mesmo 7º mês, os filhos de Israel se reuniram para um jejum. Capítulo 9, ainda versículo 1. Vestiam panos de saco e traziam terra sobre a cabeça, um sinal de quebrantamento diante de Deus. Os da linhagem de Israel separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram o quê? Confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, durante uma quarta parte do dia. De novo, olha aí, quarta parte do dia, irmãos.
É muito tempo. E durante outra quarta parte do dia, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Ou seja, foi um culto que durou 12 horas. Estou fazendo a conta certa? Uma quarta parte do dia, mais uma quarta parte do dia, meio-dia. Ou seja, eles ouviram a palavra de Deus, eles temeram porque Deus estava presente naquele lugar, eles pediram perdão pelos seus pecados, se arrependeram e ficaram aproximadamente, vamos colocar aí, 6 horas ouvindo a pregação. Imagina uma pregação de 6 horas. E 6 horas adorando e confessando os seus pecados diante de Deus. É isso que acontece, irmãos, quando Deus verdadeiramente visita um povo, uma igreja, uma comunidade. Eu creio que isso são sinais de um verdadeiro avivamento. Esse autor que eu citei, John Armstrong, eu falei 3, né? Palavra de Deus, presença de Deus e pedido de perdão de pecados. Ele acrescenta mais 2, o arrependimento sincero e uma preocupação extraordinária com o próximo. Grandes avivamentos que aconteceram, por exemplo, muitos entendem que um dos maiores avivamentos que aconteceram em séculos recentes foi a Reforma Protestante. Enquanto você pensa, por exemplo, em João Calvino, você pensa em uma mente brilhante, um grande teólogo, escreveu as Institutas da Religião Cristã, um tratado teológico profundo, mas Calvino também foi responsável por reformas muito importantes na cidade de Genebra, na Suíça. Por meio do ministério dele, de homens influenciados por ele, foram construídos orfanatos, famílias foram assistidas. Então, quando Deus nos visita, além da gente ter sede da palavra de Deus, da gente perceber a presença de Deus, da gente se arrepender dos nossos pecados verdadeiramente, a gente se preocupa de verdade com o próximo. Muitos movimentos de misericórdia, de compaixão, nasceram de avivamentos verdadeiros, em que as pessoas visitadas por Deus, quebrantadas por seus pecados, viram que precisavam estender a mão por amor ao seu próximo. Quando Deus nos visita, irmãos, a gente vê a nossa humanidade, a nossa fragilidade, e a gente também vê do outro, e a gente deve estender a mão para ele. Então, avivamento repleto de egoísmo não é avivamento. Se Deus realmente visitar, a gente tem que estar decidido, isso gerar em nós um amor pelo próximo, inclusive pelo que de melhor podemos oferecer a uma outra pessoa, que é a pregação do Evangelho. Verdadeiros avivamentos geram amor, em termos práticos, de você dar socorro aos necessitados, mas também gera missões, gera evangelização, gera o desejo de que pessoas conheçam, recebam o pão da vida. Bebam da água que, uma vez que beberem, como disse Jesus à samaritana, nunca mais terão sede. Então, um avivamento que não gera missões, que não gera evangelização, deve ser questionado se é um verdadeiro avivamento. Um outro relato bíblico, aí também no Novo Testamento, não no Antigo, de um que eu creio também foi um momento crucial na vida da igreja, e um avivamento registrado também, foi a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio, o dia de Pentecostes foi um marco, foi algo especial que aconteceu ali. Cremos que o Espírito Santo enche, visita, mas ali foi a descida do Espírito Santo. E o que aconteceu? Alguns ficaram impressionados, os homens falando em outras línguas, em outros idiomas, e outros começaram a zombar, eles estão bêbados. Aí Pedro se levanta, começa a fazer o quê? Prega a palavra de Deus. E o que acontece depois da pregação de Pedro? Vá comigo em Atos capítulo 2. Eu vou ler só o último versículo da pregação de Pedro. Se quiser, depois você lê em casa o capítulo 2 de Atos. Mas o versículo 36, Pedro termina aquela pregação de forma muito dura, irmãos, confrontando aqueles israelitas. Ele diz assim, Atos 2:36, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Imagina você ouvir isso. Vocês estão me ouvindo? Vocês crucificaram esse Jesus que foi feito por Deus, Senhor e Cristo. E qual foi a reação deles? Versículo 37. Quando ouviram isso, ficaram o quê? Muito comovidos. E aí, de novo, parte o clamor do povo, não do pregador. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu o quê? O que está aí? Resposta de Pedro. Pedro respondeu, leia. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, qual é a resposta de Pedro para aqueles homens? Arrependam-se. E creia em Jesus Cristo. Que é o que a gente viu quando estávamos estudando sobre conversão aqui na escola dominical. É o conceito de conversão, arrependimento de pecados e fé em Jesus Cristo. E aí continua Pedro no versículo 39, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de, leia comigo, quase, quantas pessoas? 3.000 pessoas. Dentro da definição que eu trouxe do John Armstrong, nós podemos chamar isso de um verdadeiro avivamento. 3.000 pessoas se somaram à igreja naquela ocasião. E tinham o quê? Palavra. Pedro não falou das ideias dele, ele pregou a palavra de Deus. Tinha uma percepção da presença de Deus a ponto dos homens ficarem comovidos e chegarem para Pedro. Pedro, o que eu faço agora, Pedro? Realmente nós crucificamos o Messias. E agora, Pedro? Percepção de que Deus estava ali. E uma percepção de pecado e um arrependimento sincero. E aí, acrescentando a preocupação pelo próximo, vem um versículo que eu amo, os irmãos sabem aqui da igreja, eu falo muito desse versículo, Atos 2,42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja estava junta com doutrina, com comunhão, com partir do pão, fazendo menção à ceia, ao culto, e orando. Diz o versículo 43, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E olha o que diz o verso 44 em diante, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Esse foi um verdadeiro avivamento? Foi. Olha o fruto aqui. Não parou na pregação de Pedro, nem na resposta dos homens, mas a gente viu o fruto. Eles começaram a se reunir, começaram a buscar a doutrina, Deus começou a operar sinais e milagres, eles começaram a dividir as necessidades, para que ninguém passasse necessidade no meio do povo, e Deus foi acrescentando os que iam sendo salvos. Eis aqui um verdadeiro avivamento, registrado nas Escrituras. Finalizando, está acontecendo lá em Asbury, nos Estados Unidos, é um verdadeiro avivamento? Volto a dizer, não sei. Não sei se um dia saberemos, mas podemos avaliar os frutos que virão. Mas há sinais positivos, que é a pregação da palavra de Deus, porque há sinais de arrependimento que a gente não sabe se é sincero, espero que seja, e vamos ver com o tempo se será. Mas nós cremos que Deus visita ainda hoje, e nós podemos orar, irmãos. Orar que Deus visite, avive a nossa igreja, Deus avive os nossos corações, Deus avive a nossa cidade, Deus avive o nosso país. Há relatos maravilhosos de avivamentos que varreram países, irmãos, países que foram transformados. Alguns entendem que a Inglaterra não vivenciou um banho de sangue na época da Revolução Francesa de 1789, porque ela vivenciou um grande avivamento. E houve perdão de pecados, houve quebrantamento, o povo estava totalmente desvirtuado dos caminhos do Senhor, e Deus visitou por meio da pregação de grandes homens de Deus. E alguns entendem que, por meio de um avivamento, Deus livrou a Inglaterra de viver, naquela época, os males e o banho de sangue que a França viveu na Revolução Francesa. Deus visita ainda hoje, irmãos. Nós podemos clamar, nós podemos orar, nós podemos pedir a Deus, Senhor, visita-nos. Mas seja um avivamento verdadeiro, em que a palavra de Deus esteja no centro, em que a presença de Deus seja percebida, e que nós possamos ter uma percepção do nosso pecado, e aí pedir perdão a Deus, clamarmos a Deus por misericórdia, e também estendermos a mão para os necessitados. Vamos orar, irmãos. Nós vamos participar da ceia do Senhor, que está no centro da nossa fé, o sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor. Ele morreu por nós, Ele se entregou em